Sanches na escuta, ligado no povo, firme na rota. Tô aqui hoje com um grande amigo pra gente falar de jovens experientes no mundo político. Meu amigo, vice-presidente do Novo, um dos meus consultores políticos durante a pré-candidatura, PV Marques. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Privilégio estar aqui, privilégio acompanhar o seu mandato. Você sabe que você é um daqueles que me orgulha. Eu me sinto representado com você lá na Câmara, ainda mais recentemente nessa pauta, lutando, defendendo o bolso do contribuinte, o bolso do goianiense. Isso é fundamental. Então, eu tenho o propósito de entrar na política justamente por isso, para incentivar outras pessoas. E com o seu mandato eu me sinto realizado, né? Já falei isso para toda a minha base e vendo você atuar, tenho o maior orgulho ainda. Privilégio estar aqui, falar com você aqui nessa TV Capital, nessa audiência qualificada. Conte comigo. Bom demais. Vamos começar então já falando de política. E aí, você é formado em Direito? Isso, especialista em Direito Tributário. Aí, conhecendo o Direito Tributário, me deu todas as prerrogativas para brigar com o Estado. Né? Então, essa pauta que você luta contra o aumento, contra a criação de taxa, né? Porque taxa é uma espécie de tributo, que é o que a gente chama, no grosso, de imposto, né? Mas imposto é mais uma espécie, né? A taxa, ela tem uma diferença porque você paga pelo aquele serviço que você está usando. Então, é uma contribuição vinculada. Então, você só vai pagar se você usar. O imposto, não, ele não tem essa questão. Por isso, você paga o IPVA, o IPTU, é claro. Cada um tem o seu fato gerador. Mas conhecendo a estrutura tributária do Brasil, esse manicômio tributário, é que eu falei assim, não é possível que ninguém vai fazer nada. Porque indignado todo mundo tá. Se você falar assim, você tá feliz com quanto você paga de imposto, todo mundo salta. Mas quantos estão trabalhando para mudar isso? E nesse entendimento do direito, qual que é o entendimento do direito? Ele me esclareceu a quem reclamar e sobre o quê. De quem é a competência? Isso aqui eu reclamo com o prefeito? Isso aqui eu reclamo com o governador? Isso aqui é culpa do deputado, do vereador? Essa compreensão é que o direito me deu para falar assim, não, então agora eu sei aonde que eu tenho que ir, contra quem eu tenho que brigar ou aonde eu preciso mudar. Eu plagiei, com autorização de Vossa Excelência, uma frase muito interessante. Não seja parte do problema, seja parte da solução. Você sempre falou isso. E então, assim, a sua vontade política não é uma herança familiar, é uma... Se você tem pessoas na política que você carrega, que você segue, ou foi genuíno realmente depois já de faculdade que você se enveredou para esse lado, porque você hoje é um expoente jovem já na política, mas então você não tem uma herança forte nisso, não? Isso é generosidade dos amigos, essa influência, né? Mas assim, como é que eu me interessei? Primeiro é uma cosmovisão cristã. O que é a cosmovisão? É como se fosse a lente que eu enxergo o mundo. Quais são os meus princípios e valores? Lendo a Bíblia eu entendi o que eu devia ser. Eu devia ser um cara que não me conforme com o mundo, que está preocupado com a renovação do entendimento. Isso é um versículo. Estou falando de uma outra forma. Então é um cara que tem que assumir responsabilidade. A Bíblia diz que eu devo trabalhar até que ele venha. Então nós estamos aqui para não nos conformar. E essa visão falou assim, então você precisa assumir responsabilidade. A Bíblia está falando sempre sobre isso. Aí eu falei, olha, eu preciso trabalhar com excelência, assumir responsabilidade e tem um objetivo lá específico que é religioso, que não se envolve na política, que é glorificar a Deus. Mas como que você glorifica a Deus? O sapateiro glorifica a Deus fazendo o seu melhor sapato, o advogado defendendo o seu cliente, o policial da mesma forma e o político exercendo com excelência a sua atividade política. Diante disso, eu fui entendendo com a questão do direito e a minha experiência aonde é que eu deveria participar. E respondendo sobre a minha família, na minha família, eu venho de uma família muito simples. Meu pai não tem ensino superior. Eu trabalho desde os 13 anos de idade, inclusive a loja do meu pai, muito próximo aqui da TV Capital. Trabalhei no estoque, trabalhei no caixa com 13, 14 anos. Acho que foi fundamental para eu entender o valor do trabalho, a dignidade, tudo isso que são valores, inclusive, cristãos. Mas não tinha absolutamente nenhuma referência próxima de político.
Foi a minha curiosidade naquele tempo em que a gente falava de mensalão, de escândalos de corrupção. Era uma realidade que não tinha internet e acesso a todo momento, informação como a gente tem hoje, explicação de chat GPT, não tinha nada disso. Eu tive que ser um curioso que ia procurando informação, procurando referência, e até hoje eu sofro em encontrar boas referências na política. Quando você menciona sobre a minha frase, seja parte da solução e não do problema, é porque essa escolha, uma exclui a outra. Se você fala assim, eu não vou participar da política, que é o que a gente mais ouvia, e eu tenho certeza que assim como eu, você enfrentou esse dilema, né? Você não precisa da política. Eu não vou participar porque eu sou empresário, não quero me expor, porque eu não entendo disso, porque eu não gosto. Ótimo, você vai continuar sendo parte do problema, só não reclama. Porque até onde eu sei, os ausentes não têm razão. Agora, se você entende, tem um senso crítico e quer melhorar, aí você tem que ser parte da solução. Ser parte da solução é participar. Como diz o Marcel, uma grande influência minha, hoje um amigo e padrinho de casamento, o Marcel Van Hatten, eu não quero mudar do Brasil. Eu quero mudar o Brasil, porque se eu quisesse sair daqui, era mais fácil. Eu seria mais um que abandonou o barco, mas eu quero lutar por esse barco aqui, então nós estamos remando. Não existe espaço vago. Se nós não entrarmos no mundo da política, nós seremos comandados por quem tem algum interesse. Normalmente, esse interesse hoje é escuso. Então nós temos que dar muito valor para pessoas que genuinamente entram para fazer a diferença, para querer mudar a realidade da população. Que é o valor que eu dou a você, porque se você não participasse hoje da política, a sua cadeira seria ocupada lá. Das cadeiras que nós temos na Câmara Legislativa de Goiânia, as cadeiras seriam ocupadas. Eu não participo, ok, alguém vai ser eleito. Então é o que você falou. Se você não ocupar a cadeira, alguém vai ocupar, que seja por pessoas como você. Deu um déjà vu agora. Na época da campanha eu falava isso, e falava calorado, porque eu falava com o coração. Eu falei assim, meu irmão, você pode não gostar de política, mas no ano que vem terão 37 vereadores, gostando ou não. Então vota no amigo seu. Você não queria um cara, um jovem, que tivesse liderança, gestão, que fosse honesto? Eu tô aqui me apresentando pra você. Não, eu preciso de você. Eu falei assim, eu não preciso só do seu voto também, não. Eu preciso da sua campanha, eu não tenho dinheiro pra pagar a líder de bairro, não tem nada. Me ajuda nisso. E é justamente que a nossa essa verdade que você passa, dessa forma como você projetou, que você fez na campanha, que é o fruto que você colheu. Quando as pessoas veem a verdade serem ditas, mesmo que seja algo que elas nem conseguem entender, eles serão cativados por essa verdade. Agora, o nosso desafio é ampliar a sua voz, porque querendo ou não, esse modo de fazer política que nós fazemos, que é na força do braço, na força da família, na força da rede de amigos, falando a verdade, não o que as pessoas querem ouvir, ele não é eficiente. Infelizmente, nós precisamos falar e instigar o senso crítico de quem está nos ouvindo. Hoje, nós somos extremamente uma minoria, pouco representativa, que é o que eu digo assim, meio que entre aspas aqui, que é a liderança ideológica, com base nas ideias. Não que tenha a mente fechada, né? Porque as pessoas têm muitos conceitos sobre isso. Mas se você olhar para deputado federal, para vereador, quantos foram eleitos com base nas ideias? Agora, quantos foram eleitos com base no uso do poder? Vereador que foi vereador a vida inteira, que está lá entrando no Guinness Book, que é aquele que fala que levantou a mão e não levantou, sabe? Aquele cara está no Guinness Book, com a quantidade de reeleições que ele tem. Ele está indo porque as ideias dele representam alguma coisa para algumas pessoas? Não, meu irmão, é porque ele tem uma força de trabalho, que ele está lá há 11 mandatos, que tem uma quantidade de comissionados, gera emprego, e infelizmente as pessoas ao votarem, elas não estão preocupadas no que o Luiz Fernando vai me representar, o que o PV está me representando. Sim, uma pequena parte, que é o público que a gente consegue atingir. Mas a grande maioria é, o que vai melhorar para mim? Vai dar emprego para algum parente meu? Vai iluminar a rua do meu bairro? Vai fazer o que para o meu bairro? Então, as pessoas só estão com um bico desse tamanho. É por isso que a representação que eles elegem são pessoas que só pensam neles. Aí você vai ter lá nos 37 vereadores, 3, 4 ideológicos que pensam, que estão lá por causa das ideias que defendem e encontram na sociedade a sociedade encontra neles uma representatividade das ideias, mas o restante é gente que sabe fazer conta, que vai investir um dinheiro no momento eleitoral e que vai ser eleito, porque ele já sabe qual que é a receita. O cara quer luz no bairro, quer um emprego para a filha dele, e isso é do pobre ao rico. Eu conheço filho de milionário que vive em gabinete porque não tem carreira política.
Então, essa mentalidade que eu gostaria de aproveitar esse momento aqui para encorajar todos vocês, façam uma autocrítica. Quais são os critérios que você utiliza para eleger o seu representante? Eu tenho certeza que se você está vendo esse podcast aqui, é porque você já tem bons critérios, porque você chegou aqui pelo exemplo do Sanches. Mas incentive essa reflexão na sua família, com seus amigos. A mudança que a gente quer, ela não virá com os políticos que a gente tem. Mas para isso, nós temos que mudar. A mudança ela não vai vir dos políticos de cima para baixo, ela é de baixo para cima, é por isso que demora tanto. Eu não sei se eu soubesse hoje como é, se eu me candidataria. Mas essa ignorância fez com que eu acreditasse no meu perfil. Não, cara, eu acredito no meu perfil. Eu queria, modéstia à parte, eu votaria numa pessoa igual eu, igual você. E eu falei, cara, eu vou levar isso pra sociedade. Mas o jogo político não é tão simples assim. Todo mundo falou, você é um cara do bem, vai ter tantos votos, mas nunca vai ser eleito. E quando eu ganhei, eu fiquei muito feliz, porque você falou, cara, você me representa e você é um alento pros que não foram eleitos. Isso eu acho muito legal, porque a estrutura de uma campanha é pesada. Eu gastei R$169 mil na campanha. Dinheiro demais da conta. Mas todo mundo ri da minha cara. Fala que não foi nada. Eu achei muito dinheiro. Doação de conhecidos. R$169 mil de campanha, muito dinheiro. Mas tem gente que gastou 1, 2, 3 milhões. Não, você deve ter sido o voto lá mais barato, com certeza. Mas no jornal, meu voto é um dos mais caros. Não, mas é porque nós não temos Ministério Público Eleitoral, nós não temos Tribunal Eleitoral independente que corre atrás. É brincadeira. Nós tivemos gente aí que tem acesso à Comurg, que vira e mexe, um ou outro é citado aí, que fala que gastou menos de R$100 mil. Nós sabemos que o cara gastou milhões. Então, assim, não há interesse em fiscalizar isso. Eles querem caçar lá os Deltan, o Bolsonaro, gente que eles discordam, mas no micro aqui não há interesse. É uma vergonha a forma como eles fizeram campanha, o uso da máquina pública, o próprio popular. Se você fizer uma pesquisa aí no Google e colocar o uso da Comurg como cabo eleitoral para determinadas pessoas, isso ficou tão evidente. Agora, por que o Ministério Público Eleitoral, por que o Tribunal Regional Eleitoral não caça esses mandatos? Eu vou te dar um caso específico, assim, muito gritante. O PSDB, na campanha de 2022, preencheu a cota feminina com um homem, um cara barbudo, igual você, que já se declarou homem várias vezes e agora se declarou mulher. Olha a forma como eles preencheram essa cláusula de gênero e até hoje o cara nunca foi cassado. Então, assim, o uso das instituições nesse país tem sido um problema gritante. A gente vê isso em escala nacional e eu estou citando um estadual aqui. É um absurdo. Aliás, eu sou contra qualquer tipo de cota nesse sentido, então. Sobretudo nesse sentido. Mas, já que a regra existe, vamos cumprir. É desmoralização total. Essa cota é uma que eu falo que não deu certo. Você tem uma cota que não deu certo, essa cota de gênero feminino na política. Pelo amor de Deus, só serviu. Eu sou a favor total de mais mulheres com representatividade. Não tenho dúvida disso. É lógico que tem que ter. Mas do jeito que foi feito, todo mundo que... Eu nem sabia como é que era feito. O povo caçando, laçando mulher pra tentar entrar na chapa. Você que foi formador de chapa. Isso é loucura. E depois vira... extorsão de um de outro, querendo dar dinheiro, comprando um, querendo comprar. Tem umas mulheres que são profissionais já, que depois falam, se não me der mais dinheiro, eu vou falar que eu era fantasma, eu quero caçar a chapa inteira. Há uma pesquisa que diz, inclusive, que a participação de mulheres na política inibe a corrupção, que é algo que o Brasil precisa. Eu não tenho dúvida que a participação feminina contribuirá e muito para a melhora do nosso ecossistema político, mas elas precisam se envolver. E não vai ser por base de lei. Até porque eu quero saber quem foi o gênio que falou assim, vamos resolver alguma coisa com base em lei. Se lei resolver esse problema, o Brasil não tinha problema mais com o caminhão de lei que tem. Então, que está sendo respeitado todo dia. Todo dia. E outra, você não mede a lei pelos resultados, você está querendo medir pelas intenções, aí nós não vamos a lugar nenhum mesmo. Quer dizer, não, eu vou defender a participação das mulheres na política. Como? Não, eu vou obrigar que elas tenham um percentual para serem eleitas. Aí alguém bate palma, que gênio, aí ele sai em todas as mídias, olha lá, ele está defendendo a participação. Aí você vai ver o resultado, não contribui em aumento nenhum, tem uma confusão danada. Aí você fala assim, não, então vamos revogar. Não, fica desse jeito aí. Aí caçam a chapa que querem. Então, assim, nós precisamos de legisladores como você, pessoas que vão pensar os problemas, incentivar a resolução deles, que vão analisar com base em dados e evidência, igual você fez o seu relatório lá, que vai olhar para lá e falar assim, gente, eu fiz essa lei pensando nisso,
Mas ela não está funcionando, então vamos revogar. Na verdade, a minha visão sobre a política, né, a minha visão sobre o indivíduo, sobre a sociedade, é uma visão pessimista, no sentido de que eu não entendo que o Estado é que vai resolver meus problemas. Eu entendo que a maioria dos meus problemas é o Estado. Ah, então eu sou um anarquista que quer acabar com o Estado? Não, eu não me considero um anarquista. Eu acho que o Estado tem as suas funções. Ele deve atuar nas áreas essenciais, saúde, segurança, educação. Acho que nós temos que ter um poder judiciário que vai mediar o conflito. Mas eu não acho que é o Estado que vai resolver todos os problemas. Primeiro que eu não acho que eu vou viver o céu na terra. E é exatamente por isso que eu entendo que eu tenho que assumir responsabilidade. Mas o Estado não vai resolver todos os meus problemas. Imagina, você tem um problema lá na sua casa, na sua empresa, em qualquer lugar, você fala assim, gente, estou precisando de alguém para resolver meus problemas, chamar um político. Isso não dá certo em lugar nenhum, não é à toa que no Brasil não dá também. Como que você vê esse início de gestão do nosso prefeito, junto com a Câmara Municipal, sobre a tributação? Eu, pessoalmente, vejo uma voracidade pela arrecadação através do tributo muito grande. E me preocupa. Eu ainda tenho até uma posição polêmica sobre as multas de trânsito também, que eu vou falar em momento oportuno. Mas como é que você está vendo, você que é um liberal, o que você pensa disso? Você está vendo com bons olhos? Você está falando especificamente sobre a questão de finanças, né? Todo mundo sabe que o Sandro é um gestor nato, né? A carreira dele demonstra isso. Mas uma coisa é o privado, outra coisa é o público. Até porque no público ele tem que negociar com um monte de gente. No privado ele pode agir como ele gosta de agir. Às vezes intimidando, colocando a mão, gritando. No público não, você tem que sentar e conversar, ainda mais quando tem fiscais. O que eu acho é que tá parecendo muito similar ao governo nacional no que diz respeito à Secretaria da Fazenda, que é dele aqui e lá o Haddad. Eles não veem como a chance de sair cortando todos os gastos, apesar dele ter feito um ótimo superávit, inclusive, recentemente, e não foi até tanto noticiado. O Sandro até deu esse exemplo em cortar gastos. O Haddad não corta nada e já anunciou que vai ter um colapso financeiro. Mas eles estão vendo uma prerrogativa muito grande em apenas arrecadar. Então, vamos mudar o nome de Secretaria de Fazenda para Secretaria de Receita, já que o objetivo dela é só criar receita. Então, eu acredito que ele pegou realmente em péssimo estado a gestão do Rogério Cruz. Acho que ele tem cortado o gasto, nesse cenário, ter dado um exemplo, mas vejo com muita cautela. E acho que você tem toda a razão do mundo em levantar a mão e se indignar. Não aguento mais criação de tributo, de taxa, de absolutamente nada. Porque o brasileiro hoje está em crise. Conversa com qualquer brasileiro hoje, você está sobrando dinheiro na mão de alguma pessoa. Não tem um que fala, nossa, o meu setor está ótimo, está crescendo, a não ser que seja do agro. Então, eu fico pensando o reflexo disso para o cidadão goianiense. A Saneago, por exemplo. A tarifa da Saneago em Goiás, ela consegue ser mais baixa porque Goiânia carrega o piano. Deixa Goiânia negociar diretamente com a Saneago, que eles tentaram fazer e não conseguiram, uma tarifa para ver se a tarifa de Goiânia não iria baixar o preço absurdamente e, claro, o Estado iria aumentar. Porque quanto mais pessoas usufruindo, maior a concorrência e menor o custo para cada um. Então, Goiânia já carrega o piano da Saneago. Agora, vê se ele coloca o subsídio que tem do estado inteiro, né? Mas não é a prerrogativa do Sandro. Mas vê se ele tem a coragem de ir lá negociar o contrato da Saneago com a mesma coragem que ele tem de taxar os goianienses. Eu não sou a favor de absolutamente criação nem mais um centavo de tributo, porque a nossa carga tributária é absurda, o sistema é um manicômio, e eu defendo que a gente tem que deixar dinheiro na mão do contribuinte, do cidadão, do trabalhador, que já sofre demais nesse país. Lembrando que o governo não tem nenhuma outra fonte que não seja o nosso bolso. Então, não há um político que não gaste um dinheiro que antes não tire do cidadão. E por isso, você tem meus parabéns por defender o meu bolso, o bolso de todos nós que estamos ouvindo aqui. Obrigado, PV. E outra questão agora em âmbito nacional. Eu faço críticas severas à gestão nacional, segurança pública, eu que vivo, tá o caos completo, sinto na pele todos os dias a falta de investimento na segurança pública, estatais quebradas, meu Deus. Nossa primeira-dama fazendo discursos vexatórios. Faz uma avaliação do governo nacional. O Lula
comanda a esquerda, não tem sucessor, ao meu ver, e faz um governo desastroso, mas que tem ali o STF, tem a imprensa, não bate igual batiam anteriormente. O que você pensa desse governo? Tá bom, tá ruim? Não, na minha visão, não há governo, né? Ele se propôs a viajar ao mundo e ser esse pseudo-estadista aí que hoje não tem respeito nem da Europa mais, porque pelo alinhamento que ele tem com o Putin, ele já perdeu, inclusive, o pouco respeito que tinha lá. Então, assim, ele não governa, ele não tem capacidade de dialogar com ninguém. Hoje ele só governa porque o STF está realmente alinhado, e as decisões do STF são praticamente todas alinhadas com o governo. Não é à toa que dos 11 ministros, 7 foram indicados por governos petistas e 4 por ele. Ele colocou advogado pessoal, o ex-ministro da Justiça lá, e tirou um do STF para virar ministro dele. Então, assim, ele só governa porque tem o STF, ultrapassando absolutamente todas as barreiras da Constituição. Não há mais Constituição no Brasil. A Constituição virou um pedaço de papel. Até porque a OAB e todas as outras que deveriam levantar a mão e questionar isso não fazem nada. Assim como a imprensa, que tem um papel significativo nesse abuso que é cometido ora pelo governo, ora pelo STF. Mas falando sobre o Lula especificamente, ele está dando um show de horrores, né? A gente está vendo aí declarações dele que se assemelham inclusive à Dilma. A gente dá para comparar, assim, quando ela fala que o Papa era religioso, é mais ou menos aquilo mesmo, assim, é um devaneio total. Não é possível que nós vamos ser orientados por esse cidadão que nunca desenvolveu absolutamente nenhum grande trabalho, um cara que não lê, não estuda, nunca trabalhou na vida e continua não exercendo nada. Graças a Deus está acabando isso aí. Graças a Deus, e graças a Deus nós estamos olhando com um cenário de uma perspectiva muito boa. Eu, por exemplo, né, eu não falo que eu sou nem otimista nem pessimista, como diz o Ariano Suassuna, eu sou um realista esperançoso. Por quê? Porque eu estou trabalhando e estou vendo a realidade. Hoje nós temos, no quadro para 26, vários bons governadores que já foram reeleitos que podem ser candidatos. É claro que eles não dão conta de ir sozinhos. Se o Bolsonaro não pôr a mão sobre nenhum deles, haverá uma disputa muito grande. Como parece que é o indicativo do Bolsonaro indicar alguém da família dele, se concorrer alguém da família do Bolsonaro com um desses governadores de direita, nós vamos ter um cenário ruim, que é um cenário de medir forças contra um inimigo muito grande, que é um político que está eleito. Porque reeleição foi feito para reeleger. A máquina. Exatamente, a máquina é pesada. Então, eu vejo com bons olhos Tarcísio em São Paulo, acho que se sair é uma unanimidade, não sai mais ninguém, porque é um bom nome, mas acredito até que não deva sair, porque é importante que ele fique em São Paulo mesmo e continue seu ótimo trabalho. Vejo o Zema em Minas Gerais, que é um estado decisivo, nunca, desde 88 para cá, né, o período da redemocratização, a eleição sempre é definida por Minas Gerais. Quem ganha em Minas, ganha no Brasil. Não é à toa que o Aécio perdeu, porque quando concorreu com a Dilma, perdeu no seu estado, que o slogan era quem conhece o Aécio não vota, perdeu lá e perdeu o Brasil todo. Além disso, nós temos o Ronaldo Caiado, que tem um trabalho muito impressionante no que diz respeito à segurança pública, e eu acho que isso é unânime, além de que é uma pauta nacional, sempre a primeira pauta. Se você for os estados governados pelo PT ou pela esquerda aí, Maranhão, Bahia, você vai ver que os índices de criminalidade lá são maiores que de guerra, de homicídio, sobretudo. E ainda tem o Ratinho, né, que eu acho que é um bom nome. Meu desejo e minha esperança é que eles se unam aí num projeto não de vaidade, mas um projeto para país, porque ganhar contra a máquina não é fácil. PV, a conversa foi boa aqui, estamos partindo para o nosso último minuto. Queria que você, um cara que já teve 2.000 votos na primeira eleição para vereador, 3.300 votos agora na última vereador, votação expressiva, quase o dobro da votação de um que foi eleito na legislatura passada. Já teve vereador eleito com 1.799 votos. Sim. Então, eu sinto em você um cara com representatividade política e que você me desse um conselho, ou uma orientação, ou um direcionamento, como se você tivesse a cadeira e o gabinete, que o meu também eu estendo a você. Qual pauta, ou qual projeto, o que você gostaria que eu defendesse de forma concisa e simples? Bom, a pergunta não é fácil, né? Mas conhecendo você já, conhecendo as suas crenças, o meu primeiro conselho é continue com os joelhos dobrados,
pedindo orientação. Salomão foi conhecido pelo mais sábio, porque quando ele teve a oportunidade de pedir alguma coisa, ele não pediu riqueza, pediu discernimento, sabedoria. Então, continue pedindo sabedoria. Eu tenho certeza que quem te encorajou, quem te escolheu para participar disso aí, vai te capacitar. Então, eu acredito que você vai terminar essa boa obra. Agora, um norte que eu gostaria de ver você nessa Câmara de Vereadores, a primeira e fundamental função do vereador é fiscalizar. Então, continue com esse imperativo de correr atrás, de buscar informação, de correr atrás e defender o bolso do cidadão e as nossas liberdades. Seja uma voz que ultrapasse também as demandas e as competências municipais. Continue fazendo como eu vejo que você faz. Pegue o seu microfone e encoraje as pessoas a pensar, a lutar pelo que você não concorda, inclusive em âmbito estadual e federal, que você não tem competência para mudar, mas seja essa voz que vai trazer luz. Então, eu não acho que tem uma pauta que vai resolver todos os meus problemas. Eu tenho certeza. Eu quero te encorajar a ser essa voz atenta à realidade e que seja orientada por princípios claros. Assim, eu tenho certeza que você vai educar quem está prestando atenção no seu trabalho e também vai direcionar a solução disso. Amém. Obrigado pela conversa. Eu, confidenciando, o PV foi um dos primeiros que eu chamei para trabalhar comigo. Eu sei que ele é gigante, ele é um cara grande, vai ter o espaço dele, o protagonismo, mas eu também sou audacioso. Falei, PV, vamos caminhar junto. Aí o PV falou assim, talvez não no gabinete. Conseguiu de graça. Mas estamos juntos. Obrigado pela moral, cara. Tamo junto, conta comigo sempre. Vamos revolucionar inclusão, transformação social através da política. Obrigado é isso aí. Conta comigo. Bora. Santos na escuta, 17h30, sábado e domingo, na TV Capital. Agora com o PV Marques. Bora!